Tradutor, Otaquinho, solta, tenho algo a dizer. A voz de Sai ecoou em sua cabeça. Ela parece estar preocupada com alguma coisa. O que foi? Solta perguntou enquanto se perguntava por que ela estava tão séria. O que há de errado, Solta? Alice perguntou enquanto o apoiava. Solta balançou a cabeça e disse, não é nada. Ele então ouviu a voz de Saia. O som agora foi definitivamente as regras quebrando. Eu mencionei antes que você não deve levar as almas descuidadamente, pois é uma das regras. Você sofrerá consequências se continuar impedindo que as almas reencarnem, mas agora essa regra está quebrada. Significa que você pode saquear almas sem se preocupar com as consequências. Outras pessoas seriam capazes de quebrar os limites em seus corpos facilmente, significando que as chances de alcançar o reino dos deuses ficaram mais fáceis, mas ainda será difícil. Pessoalmente, acho que apenas 5 ou 10 pessoas alcançarão o reino divino em cada continente nos próximos 5 anos. Isso, Solta ficou chocado por dentro. Ele finalmente entendeu por que de repente uma explosão de pessoas alcançou o reino dos deuses na versão posterior do jogo. Yanagi, Isabela e Randolph eram algumas dessas pessoas. Havia outros também no outro continente e algumas pessoas eram de submundos. Todo o universo se concentrará em Imperium. As regras que impedem alguns deuses de usar seus verdadeiros poderes desapareceram. Os tesouros que foram selados pelo cosmos estarão livres para serem tomados e os tronos aparecerão. Será uma batalha pela supremacia no futuro próximo. Não importa o que outras pessoas fizeram, a administração não vai interferir mais. Começará dos mais fracos e subirá até que os deuses participem do caos. A grande barreira que protege os 7 continentes do Imperium de se cruzarem será aberta em breve. Então é por isso que tudo isso aconteceu. Ele entendeu a razão pela qual aquelas versões estavam ficando cada vez piores. A partir de agora, as pessoas podem ir contra a ordem natural do universo sem sofrer as consequências. Desde que as pessoas tenham poder suficiente, eles podem fazer o que quiserem. Saia disse a ele. Deuses se moverão com frequência a partir de agora. Eles poderão manejar livremente a chamada Grid. Grid é a habilidade de deuses, lordes monstros, deuses demônios e deuses espirituais que vai contra as regras. Alguns deuses chamavam de princípios, alguns chamavam de leis e alguns chamavam de aspectos. Seres de nível divino não tinham medo de administradores. Eles simplesmente respeitam os seres que mantêm o cosmos, mas principalmente vêm dos benefícios que eles receberão apenas por ouvir os administradores. Mesmo se eles matarem os administradores, esses seres simplesmente aparecerão na outra parte do universo. Eles não têm emoções ou vontade. Eles foram programados para manter o universo e avisarão qualquer ser que o prejudique. Assim como um golem que não tem alma. Mas eles estavam cheios de informações. É por isso que alguns dos seres de nível divino gostavam de conversar com eles. Os administradores conheciam todo tipo de espírito ou frutas de mana. As regras eram fáceis de seguir. Não era algo como não mate ou não saqueie. Era algo sobre assuntos delicados como reencarnação ou destruição de qualquer pequena dimensão. Enquanto as regras básicas eram como planetas, galáxias ou qualquer coisa fora de Imperium. Por que a maioria dos seres de nível divino evitam usar grid fora de Imperium é que eles podem quebrar essas regras básicas. Uma vez quebrado, esses planetas não girariam nem se moveriam. Ele simplesmente flutuará sem direção e eventualmente colidirá com estrelas, asteroides ou outros planetas. Um lugar sem regras não será utilizável por muito tempo. Levará algum tempo até que as regras se recuperem. Uma vez que as regras se recuperem, o cosmos gerará estrelas, asteroides ou planetas mortos. Quanto tempo até um planeta ganhar mana na atmosfera era desconhecido. As regras básicas ainda estão aqui, mas os deuses podem simplesmente quebrá-las facilmente agora e substituir essas regras pelas suas próprias. Lentamente, as pessoas nos submundos começarão a confiar nos deuses para viver. Eles ficariam indefesos se as regras fossem completamente eliminadas. Com a morte de Rovan, todas as bruxas que enlouqueceram voltam ao normal. A batalha também havia parado, pois eles sabiam que Rovan estava apenas sendo controlado por alguém.
Todos estavam exaustos e cansados. Muitas bruxas morreram e alguns do lado de Solta morreram também. Era inevitável, pois eles estavam lutando com suas vidas em jogo. O ancião Gon olhou para a cena ao seu redor com um rosto sombrio. Toda a ilha do clã das bruxas foi demolida quando a batalha principal aconteceu naquele local. Ele evitou lutar naquele lugar indo para o céu, mas aquele que controlava Rovan não se importou com isso. Nós, o clã das bruxas, precisamos começar de novo. Ele murmurou enquanto olhava para suas colegas bruxas. Ninguém esperava que isso acontecesse em seu clã hoje. No mínimo, nada mais controlava seu clã. Eles libertaram seu líder das mãos daquelas pessoas vis desconhecidas. As pessoas que começaram a guerra neste mundo há décadas atrás. Está acabado, Franklin disse enquanto voltava ao normal. Ele olhou para as bruxas loucas e se sentiu desapontado. Ainda não terminei, mas seja o que for, desde que o líder parou, eu tenho que parar também. Asas se formaram em suas costas antes de voar em direção à fortaleza guardiã no céu. O dragão vermelho caiu no chão com um som alto de baque. Ele recebeu todos os golpes do sino de ouro sozinho, então ele recebeu danos consideráveis em seu corpo. Parar todas aquelas ondas sonoras foi difícil. Ele rosnou enquanto levantava sua cabeça gigantesca. Não sei por que houve uma batalha aqui, mas parece que está completa agora. O mundo é realmente enorme. Há muitas criaturas fortes. Dorange e Yuko ficaram em suas posições por um tempo, esperando que seus parasitas curassem completamente suas feridas. Diferente das outras criaturas sem parasitas, eles não precisam das poções de cura da Isabela. Elise olhou para o clã das bruxas antes de suspirar. Ela não esperava o resultado desta batalha nem as informações que ela aprendeu com esta batalha. Ela teve sorte de sobreviver desta batalha contra o líder do clã. Ela percebeu que entre os mestres no Reino da Extinção, ela era uma das mais fracas. Sua falta de força no combate a curta distância se tornará sua queda no futuro. Ela poderia igualar, não, ela era mais forte que Rove em termos de poder de fogo, mas é isso. Em termos de velocidade, força e resistência, Rovan era superior a ela. É realmente cansativo, mas ganhei muitas coisas nesta batalha. Não foi tão ruim assim. Ela murmurou em voz baixa. Amanda segurou seu tio em seus braços com força. Lágrimas escorriam de seus olhos. Seu tio Rovan era um homem forte. A pessoa que o controlava conseguiu capturar sua mãe, irmã, esposa e filho. Rovan não contou a seu irmão sobre sua mãe, irmã e sua família. O pai de Amanda, seu irmão, era o líder do clã e ele estava focado na guerra que estava acontecendo em todo o continente, então ele nem percebeu. Rovan suportou tudo enquanto aquelas pessoas torturavam sua família. No início, sua mãe morreu, depois sua irmã também. O inimigo armou uma situação em que o clã das bruxas não pensaria que os dois morreram em tortura. Rovan era o único que sabia a verdade e ele a escondeu de seu irmão. O inimigo queria que seu irmão, o líder do clã, fosse até a casa deles para armar uma emboscada, mas Rovan não disse nada a seu irmão. Ele sabia que uma vez que seu irmão conhecesse a situação, seu irmão iria sozinho para salvar sua família. Mesmo que seu irmão soubesse que era uma armadilha, ele ainda iria por causa de sua personalidade. No entanto, Rovan entendeu que uma vez que o líder do clã morresse, o clã das bruxas perderia sua moral e sofreria pesadas baixas na guerra. Os dias passaram rapidamente e Rovan ficou desesperado quando a cabeça de sua esposa foi entregue a ele. Naquele momento, seu filho era o único vivo. Não apenas isso, o clã misteriosamente sofreu pesadas baixas em diferentes campos de batalha. Ele percebeu que as pessoas que capturaram sua família eram maiores do que ele imaginava. Toda a guerra no continente central foi seu playground. Eles tinham o poder, mas não o fizeram porque simplesmente queriam se divertir brincando com eles. Foi frustrante. Ele não podia fazer nada. No final, ele contou a seu irmão sobre isso. Assim como o que ele esperava, seu irmão partiu para resgatar sua família. Rovan não queria que seu irmão morresse, então ele trouxe um grupo de bruxas de elite no Reino da Extinção apenas para descobrir que tudo estava dentro das expectativas do inimigo. Eles foram aniquilados e seu filho também morreu.
Era inútil. Ele não deveria ter contado a seu irmão sobre seu filho. Se ele não dissesse nada a ele, então seu filho era o único que deveria ter morrido como sua esposa morreu. Mas o que ele poderia fazer? Aquele era seu filho e ele não podia simplesmente ignorar seu próprio filho. Sua mãe, irmã e esposa morreram fazendo com que ele não pudesse simplesmente deixar seu filho morrer. Mesmo sabendo que era inútil, ele ainda tentou, mas a que custo? Vários mestres no reino da extinção foram aniquilados. Eles eram a fundação do clã das bruxas. Arggain! Tchou! Gritou Amanda.